Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais essa semana que Ele tem nos dado. E, novamente, a gente lamenta não podermos nos congregar, estarmos juntos no nosso prédio. Mas, graças a Deus também por esse recurso que nós temos de poder ter esse contato, de transmitir o ensino por esse meio digital. Eu gostaria de iniciar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler esse versículo, vamos ler essa passagem porque temos estudado exatamente sobre 1 Coríntios. Nós iniciamos na semana passada o panorama de 1 Coríntios, e eu quis dividir esse panorama em duas partes. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E saúdo os irmãos também, aqui da nossa igreja, com essa mesma saudação que Paulo fez aos irmãos de Corinto. Graça a vós outros, graça a vocês e paz a vocês, irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, semana passada nós iniciamos a primeira parte do panorama de 1 Coríntios. Nós vimos que o tema que a gente poderia melhor dar para essa carta é a vida da igreja local, porque a carta ela trata de vários temas que é possível, vários assuntos que é possível ser visto nas igrejas de modo geral. Então hoje nós vamos ter a continuação. Na semana passada nós vimos o primeiro problema que foi relatado para Paulo sobre o que estava acontecendo lá na igreja, um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. O primeiro problema tinha a ver com contendas, discórdias, dissensões entre os irmãos, que, como nós vimos, os irmãos tinham até criado partidos ali entre eles, uns preferindo Apolo, outros preferindo Paulo, e esse tipo de coisa. Lá no capítulo 1, versículo 11, Paulo diz: há contenda entre vós. Eu fui informado, ele diz, pelos da casa de Cloide, que há contendas entre vós. E os reflexos dessas contendas, dessas discórdias, se apresentavam em várias situações. Uma delas, como nós vamos ver hoje, no capítulo 6, é que haviam demandas entre os irmãos. Essas demandas estavam sendo levadas para ser resolvido diante de tribunais. Também havia desordem na celebração da ceia. Aquelas discórdias, contendas existentes entre os irmãos, refletiam que no momento da ceia havia uma desorganização, uma desordem, uma falta de harmonia. E também desordem no culto público. Então, problemas de relacionamento estavam sendo refletidos em os irmãos, em vez de buscarem resolver seus problemas, conversando e perdoando, estavam levando isso para os tribunais diante dos gentios, de incrédulos. Havia desordem na celebração da ceia e desordem também no culto público. Então esse foi o primeiro problema que nós vimos na semana passada. Um segundo problema que Paulo tomou conhecimento de que havia ali na igreja de Corinto era sobre a imoralidade. No capítulo 5, Paulo ele vai atacar esse problema. Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Quanto ao problema de discórdia, ele tinha ouvido de alguém da própria igreja de que existia esse problema lá.
Agora, quando ele fala desse problema de imoralidade, ele não diz que ouviu de alguém da igreja. Ao que parece, era algo tão presente, tão notório na igreja de Corinto, que já estava na boca das pessoas, na boca de todo mundo. Então, geralmente se ouve, eram boatos, e boatos verdadeiros, estava na boca das pessoas isso, que havia entre aqueles irmãos imoralidade. O tipo de imoralidade que estava acontecendo em Corinto era tão grave que parecia um absurdo até mesmo aos olhos de descrentes. O tipo de imoralidade que estava acontecendo em Corinto era grave, mesmo aos olhos da comunidade descrente. No capítulo 5, versículo 1, lá diz: se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os descrentes. O tipo de imoralidade que estava acontecendo entre os irmãos era algo que mesmo para os descrentes era absurdo. Não estava acontecendo, não era comum, ou nem visto com bons olhos, nem mesmo entre os descrentes. Que na ocasião aí era um jovem que estava tendo relações com a sua madrasta. E a igreja não estava se importando com isso, enquanto para o mundo era algo não tão comum, não visto com bons olhos, a igreja ela não estava se importando com a presença desse pecado ali. No capítulo 5, versículo 2, ele diz: e contudo, andais ensoberbecidos, andais orgulhosos, e não chegastes a lamentar. Então, nesse capítulo 5, Paulo ele inicia o tratamento aí sobre a questão da imoralidade. Ele não trata só nesse capítulo, no capítulo 6 também, mas ele começa aí no capítulo 5, apontando para esse pecado ali presente, e ele dá orientações de como é que esse pecado deveria ser tratado, ou o irmão que estava em pecado, a pessoa que estava em pecado, como ela deveria ser tratada. Então Paulo foi muito direto quanto ao que deveria ser feito com aquele que cometeu o pecado, com aquele que permanecia aí na prática do pecado. Então ele diz lá no versículo 2 do capítulo 5, ele diz: fosse tirado, ou seja, vocês não lamentaram para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Os termos gregos para essa expressão fosse tirado significa tirar, remover, expulsar, cortar fora. Então Paulo ele já introduz aqui a ideia de que essa pessoa que continua no pecado era preciso que a igreja o removesse, o expulsasse do seu meio. Não é conveniente, não é sadio, não é certo a igreja ter entre si alguém que permanece na prática do pecado. Então Paulo ele vai enfatizar essa ideia de ser tirado do meio aquele que está em pecado. No versículo 4, versículos 3 e 4, ele fala dessa ideia, dizendo dessa maneira: seja entregue a Satanás. Ele ordena ali, e essa ordem tem o apoio do Senhor Jesus Cristo, e é uma ordem que precisa ser executada pela igreja, que é entregar a Satanás essa pessoa que está em pecado. E a ideia de entregar a Satanás é de remover essa pessoa do convívio da igreja. No versículo 7, ele usa uma ilustração dizendo: lançai fora o velho fermento. No versículo 13, o último versículo do capítulo 5, ele é bem mais enfático, dá mais ênfase ainda, dizendo: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A ideia aí das palavras gregas é de remover, de cortar fora essa pessoa que está na prática do pecado. A Igreja de Jesus Cristo, disse um comentarista, a Igreja de Jesus Cristo é caracterizada pela santidade e deve tirar o pecador ostensivo e não arrependido, excluindo. O Senhor Jesus Cristo ele ensinou os passos que devem ser dados no tratamento do pecado,
a igreja não já chega para expulsar essa pessoa. A igreja vai ter um processo de confrontação de uma primeira pessoa, confrontar esse pecado, depois envolver mais 2 ou 3 pessoas nessa confrontação, tudo na esperança de restauração daquela pessoa. Se esses passos não funcionam, então toda a igreja deve se envolver nesse processo de confrontação, e se esse processo por parte da igreja não funciona, então a igreja não tem mais o que fazer, ela deve tomar esse passo aí de expulsar de entre os irmãos aquele que está em pecado. Como Paulo diz, o malfeitor, esse que vive na prática do pecado. Então, como disse aí Simon, a igreja de Jesus Cristo é caracterizada pela santidade e deve tirar o pecador ostensivo e não arrependido, aquele que não quer admitir que está errado ou que, mesmo admitindo, não muda, não luta para mudar, esse deve ser excluído. E claro que aqui a gente entra num assunto que a gente não temos tempo agora para nos estendermos. Mas é isso que Paulo estava ensinando lá para a igreja de Corinto, que ela precisa tomar medidas para tratar daquele pecado. A igreja não poderia simplesmente tolerar o pecado, não poderia ser conivente com o pecado. Um terceiro problema, além do primeiro de discórdia entre os irmãos, o segundo problema aí que envolvia imoralidade, um terceiro problema que é destacado entre os irmãos de Corinto eram os processos judiciais. Lá no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, quando os irmãos tinham algum problema um com o outro, ali de relacionamento, em vez de eles tratarem isso internamente, de buscarem a solução desse problema dentro da própria igreja, os irmãos estavam levando as suas questões para serem tratadas diante dos tribunais de injustos, ou seja, de pessoas não convertidas. E Paulo mostra que isso não estava certo. Os irmãos estavam transformando seus problemas de relacionamentos em processos judiciais. E por que eles estavam fazendo isso? Envolve um contexto histórico, um contexto cultural melhor, para que esse tipo de comportamento estivesse acontecendo. Da parte dos judeus, eles tinham orientações de não levar suas questões perante tribunais de gentios. Já os gregos, isso era algo muito comum na vida deles, algo que eles tinham prazer em fazer isso. Citando aqui um comentarista, ele disse: os gregos eram naturalmente um povo litigioso. Os tribunais eram um de seus principais entretenimentos. Eles eram famosos ou notórios por sua afeição a recorrer aos tribunais judiciais. Então essa prática de levar problemas entre irmãos ali para serem tratados diante de tribunais, possivelmente em sua maior parte partiam de irmãos gregos. Já fazia isso parte da cultura deles, então quando tinham problemas ali por falta de maturidade, por falta de orientação, eles seguiam aí o costume antigo de tentar resolver isso diante de tribunais, diante de pessoas incrédulas. E Paulo, no capítulo 6, primeira parte do capítulo 6, ele confronta esse tipo de comportamento que não cabe à igreja, não é próprio, não condiz com a vida cristã, que irmãos estejam tratando de seus problemas diante de pessoas incrédulas. Então, Paulo ele apresenta algumas razões para que as demandas da igreja sejam tratadas internamente. A igreja não deve levar os seus problemas perante os tribunais. Problemas de relacionamento ali entre os irmãos não devem ser levados
diante de tribunais. Claro que talvez isso levante algumas questões, mas também aqui a gente não vai ter tempo em nosso momento aqui, para tratar e responder essas questões, algumas dúvidas, se é certo, quando que seria certo levar alguém perante o tribunal. Com certeza há situações em que talvez mesmo um crente cometa um crime que é cabível que essa pessoa seja responsabilizada judicialmente por seus crimes, mas aqui estamos tratando mais de problemas internos da igreja. Então, Paulo ele apresenta algumas razões para que as demandas da igreja sejam tratadas internamente. E aqui eu vou só citar, nós não vamos ver os versículos, também por questão de tempo. Uma das razões que Paulo apresenta lá no capítulo 6, versículo 2, é que os crentes julgarão o mundo. E lá, Paulo ele trata em forma de pergunta, dizendo que é algo que os irmãos já deveriam saber. Ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, levar irmãos, problemas entre os irmãos, para tratar diante de pessoas incrédulas, não condiz com aquilo que nós somos. Nós deveríamos saber que nós vamos julgar o mundo. Então tem aí outras passagens aí no slide, Mateus 19, 28, Daniel 7, 22, e algumas referências de Apocalipse, em que nos fazem entender isso, que os crentes um dia julgarão o mundo, e muito claro aí esse versículo 2. Uma outra razão é que os crentes julgarão os anjos. Os próprios anjos serão julgados pelos crentes. Aqui uma referência não aos anjos santos, mas aos anjos caídos, os anjos que seguiram o caminho de Satanás e que se rebelaram contra Deus juntamente com ele. Então os crentes, eles vão julgar também os anjos. Uma outra razão é vergonhoso levar questões dos crentes aos incrédulos. Além do fato de que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos no futuro, é vergonhoso dois crentes, estarem ali com um problema e levar o seu problema para ser tratado diante de incrédulos. E aqui a gente pode entender que não somente a questão de levar perante um juiz, de tornar o problema algo judicial, mas até mesmo, às vezes, levar nossos problemas, algum problema que temos um com o outro, para uma pessoa descrente, fazendo ela tomar conhecimento do problema ali enfrentado. O que é que a gente está comunicando para aquela pessoa descrente quando estamos apresentando um problema, quando apresentamos um problema que há entre nós crentes? Com certeza isso vai transmitir uma mensagem negativa para ela, é algo vergonhoso, como diz Paulo no versículo 4. Uma outra razão, deixa eu voltar aqui, pronto, é que independentemente do resultado, as demandas levadas aos incrédulos representam a derrota da igreja. O apóstolo Paulo ele diz no versículo 7, o só existir demandas entre vós já é completa derrota. Ou seja, a igreja está muito fora daquilo que ela deveria ser, do caminho a direção que ela deveria caminhar, por conta desses problemas que estão existindo entre elas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que se nós tivermos amor uns pelos outros, todos saberiam que nós somos os seus discípulos. Então essas demandas, elas refletem, comunicam uma mensagem contrária àquela que como igreja nós deveríamos transmitir. Elas acabam deturpando um pouco da imagem da igreja, essa imagem que deveria ser refletida para o mundo, de que ali é um povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, levar uma questão entre irmãos para um tribunal, independente de quem vai ganhar ou não, isso aí já é uma derrota para a igreja. Então, Paulo ele trata dessas questões aí no capítulo 6.
No capítulo 6, na segunda parte, ele volta a falar sobre a imoralidade. Ele já tratou desse assunto no capítulo 5, mas no capítulo 6 ele volta a tratar de novo dessa questão. Ele começa, inclusive, com o versículo 12, dizendo, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, com estas palavras aí, ele vai introduzir princípios princípios que devem reger o uso do nosso corpo quando se trata da questão impureza, da questão santidade. O princípio que deve reger como o crente vai usar o seu corpo primeiro, aí um princípio geral, no versículo 13, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja bem esse versículo. O corpo, nosso corpo, não é para a impureza, que esse era um dos pensamentos presentes ali na cultura grega. Por isso que eles diziam no versículo 12, todas as coisas convêm. Então Paulo aqui está trazendo esse argumento que era usado pelos gregos da época. Eles diziam todas as coisas são lícitas, na verdade. Eles diziam todas as coisas são lícitas. Então é como se Paulo estivesse dizendo todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele está confrontando esse pensamento que os gregos tinham, a cultura da época, principalmente o pensamento religioso, inclusive, de que temos liberdade para fazer todas as coisas. Então ele confronta isso e diz no versículo 13, o corpo não é para a impureza. Então nós não temos a liberdade para praticar impureza. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Assim como alguns alimentos foram feitos pensando no nosso corpo, é apropriado para o nosso corpo, ele está fazendo essa conexão. O nosso corpo é apropriado para o Senhor e o Senhor é apropriado para o nosso corpo. Então, com base nisso, um princípio sobre imoralidade, sobre a questão da imoralidade que nós devemos atentar o corpo do crente será glorificado. No versículo 14, capítulo 6, ele vai mostrar isso, que o nosso corpo vai ser glorificado. Deixe-me ler. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, por causa daquilo que o nosso corpo vai ser futuramente, nós já devemos ter cuidado com ele agora, pensando na questão da santidade, na questão da pureza. O versículo 15 diz, um segundo princípio, aí o corpo do crente é parte do corpo de Cristo. Por que não devemos usar o nosso corpo para a impureza? Porque o nosso corpo está associado ao corpo do Senhor Jesus Cristo, a algum tipo de conexão, de ligação nossa com o Senhor Jesus Cristo. Então, associar o nosso corpo com a impureza é associar o Senhor Jesus Cristo com a impureza. No terceiro princípio, nos versículos 16 e 17, o crente está unido a Cristo. No versículo 18, a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. O versículo 18 diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. E ainda, mais um princípio, o corpo do crente é santuário do Espírito Santo. Todos esses princípios nós devemos ter em nossa mente para que a gente tenha mais firmeza na luta contra a imoralidade. E esse quinto princípio, de acordo com o versículo 19, o corpo do crente é santuário, a casa consagrada ao Espírito Santo.
O sexto diz: o crente não pertence a si mesmo. Por que que eu não tenho direito de fazer com o meu corpo o que eu bem entender? Porque o meu corpo não pertence a mim. No versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cristo, através da sua morte, me comprou para Ele. Agora eu sou dele. Isso significa que o meu corpo é do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos glorificar ao nosso dono com o nosso corpo. Nós temos esse problema que existia ali em Corinto, a luta contra a imoralidade é uma luta real para nós hoje também, irmãos. Seja você mais novo, seja você mais velho, seja você homem, seja mulher, seja adolescente, qualquer que seja a idade, nós lutamos contra a imoralidade. Além da nossa própria natureza pecaminosa, que já nos leva a ter dificuldades nessa área, nós também vivemos em um ambiente cultural em que a imoralidade sexual ela é muito divulgada, ela é muito mostrada, e isso vai atiçando desejos pecaminosos que há em nós. E se nós não nos regermos pelos princípios da palavra de Deus, nós vamos acabar nos tornando libertinos. Nós vamos dar muita abertura para a imoralidade, para a lascívia que há em nosso coração. Então nós precisamos lembrar dessas verdades e nos colocar diante de Deus em humildade e oração, reconhecendo que nós não temos força por nós mesmos, precisamos da graça dele para podermos vencer os pecados que envolvem essa área da imoralidade. Lá no versículo 18, que eu já li, diz: fugir da impureza. Então nós temos que fazer de tudo para escapar da imoralidade, escapar da impureza. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por fim, na última parte da carta, essa última parte eu estou me referindo, começando no capítulo 7, nós temos aí no capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo tratando de problemas que ele tinha ouvido, que pessoas relataram para ele ou que ele ouviu de alguém desses problemas que existiam ali na igreja de Corinto. Já a partir do capítulo 7, Paulo ele vai responder a questões que os irmãos tinham feito para ele. Como, por exemplo, capítulo 7, versículo 1, ele diz: quanto ao que me escrevestes. Então, a partir daí, ele vai responder questões que os irmãos haviam enviado para ele. No capítulo 7, Paulo ele vai falar do casamento, tratar dos assuntos, das questões dos irmãos relacionadas ao casamento. Então ele vai falar tanto sobre a vida de solteiro, ele vai falar também sobre casados, crente casado com crente, vai falar sobre a situação de um crente casado com um descrente, o que acontece quando um descrente quer se separar do crente. Ele então vai tratar de vários assuntos relacionados aí ao casamento no capítulo 7. Do capítulo 8 até o início do capítulo 1, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Então ele vai de novo trazer esse assunto que ele apenas introduziu no capítulo 6, quanto à liberdade que o crente tem. Então no capítulo 10, versículo 23, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele já tinha dito algo parecido lá no capítulo 6, e aqui no capítulo 10 ele está tratando de novo desse assunto, para falar da nossa liberdade e das situações em que a nossa liberdade ela também tem seus limites, e que nós, Paulo cita o seu próprio exemplo,
nós, em muitas situações, devemos abrir mão da nossa liberdade para não ferir a consciência de um novo convertido ou de um descrente e fazermos tudo isso para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. No capítulo 10, versículo 31, é nesse contexto de liberdade que ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Continuando o capítulo 11, até o versículo 16, ele vai falar sobre o uso do véu, uma questão muito ligada à cultura da época. Continuando o capítulo 11, a parte final ele vai falar sobre a celebração da ceia. É aí que ele vai falar de como os irmãos estavam participando daquele momento de forma desordenada, de forma indigna. E para mostrar a seriedade da ceia, ele faz os irmãos perceberem que muitas das punições que a igreja estava recebendo de pessoas doentes e outras que já haviam morrido, é porque não estavam tendo cuidado ao celebrar a ceia do Senhor. Os capítulos 12, 13 e 14, ele vai falar acerca dos dons espirituais. É um trecho também que tem sido uma grande bênção para a igreja hoje. Há muitas dúvidas acerca dos dons espirituais, questionamentos, e esse livro, esse trecho aí, 12, 13 e 14, nos traz muitas respostas para os dias de hoje também. E capítulo 15, que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, uma doutrina que estava sendo muito atacada nos dias do apóstolo Paulo, uma doutrina que estava sendo colocada em descrédito, e Paulo escreve aí capítulo 15 para mostrar que se Jesus Cristo não ressuscita, se não há ressurreição dos mortos, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então ele vai afirmar que Cristo sim ressuscitou. Faz parte da nossa fé crer, acreditar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e é essa ressurreição de Jesus Cristo que nos dá a vitória final sobre o pecado. E um dia nós vamos receber essa vitória final, como vai mostrar o capítulo 15. E lá no versículo 58 do capítulo 15, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão, porque mesmo que nós venhamos a morrer, um dia vamos ressuscitar e Deus, em sua graça, vai nos recompensar pelo nosso tempo de fidelidade a Ele. Capítulo 16, último capítulo do livro, um último assunto que requer a atenção de Paulo diz respeito à coleta em favor dos pobres. Então ele vai falar sobre essa questão aí da orientações de como os irmãos poderiam se organizar para fazer uma coleta para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Por fim, para nós concluirmos, citando aqui mais um comentarista, Leon Morris, ele diz: os coríntios tinham mostrado angustiante maturidade em algumas coisas, e o apóstolo, numa série de compulsivos imperativos, indica-lhes um caminho melhor. Muitos dos problemas que a gente pode apontar e identificar lá na igreja de Corinto são problemas que as igrejas hoje talvez não vivenciem esses problemas todos ao mesmo tempo, mas que em algum momento ou outro a igreja vai encontrar, uma igreja local vai encontrar esse problema. Uma vez ou outra a igreja vai encontrar problemas de relacionamento entre crentes, uma vez ou outra a igreja vai ter que lidar com problemas de moralidade por parte de alguma pessoa, uma vez ou outra a igreja vai ter que lidar com falsas doutrinas que estão surgindo ali na sua comunidade. Graças a Deus, todas as igrejas não enfrentam todos esses problemas ao mesmo tempo, mas essa carta ela nos abençoa muito em nossos dias para a igreja moderna, pelo fato de que de tempos em tempos a igreja tem que tratar com alguns desses problemas.
E as orientações de Paulo aí nessa primeira carta aos Coríntios nos ajudam bastante em como nós devemos agir hoje diante desses problemas. 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, aí tem 1 Coríntios 6, mas é 16, versículos 13 e 14, diz: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Depois de todas as orientações que Paulo deu para os irmãos, de como eles deveriam enfrentar, tratar os seus problemas, ele termina quase no fim dessa palavra de encorajamento: sejam vigilantes, sejam alertas, atentos, permaneçam firmes na fé, não abandonem a fé, portai-vos varonilmente, ou seja, portem-se com sabedoria, com fervor, fortalecei-vos e todos os vossos atos sejam feitos com amor. Essa é uma mensagem para nós também, irmãos, para que nós continuemos a perseverar, a permanecermos firmes na nossa fé em Deus, a nos portarmos com sabedoria, com vigor, com empenho, com coragem, a sermos fortes e a fazermos todos os nossos atos com amor e por amor. Por amor a Deus, por amor aos nossos irmãos e fazermos eles com amor, ou seja, da melhor maneira. Então esse é o nosso panorama de 1 Coríntios que concluímos. Que o Senhor use o que nós acabamos de ouvir aqui hoje para lhe encorajar. Esse é o meu objetivo, que os irmãos sejam encorajados naquilo que você tem enfrentado lutas, de algum problema que foi apontado aqui lá na igreja de Corinto. Esteja orando a Deus. Se é preciso confessar pecado, confesse. Se você precisa de ajuda, de aconselhamento, fale com um de nós, pastores, ou com algum irmão de sua confiança, no sentido de que você sabe que vai poder lhe dar conselhos sábios. Então busque ajuda. E se você sabe de alguém que precisa de ajuda, de conselhos, ajude. Então vamos orar para nós concluirmos. Nosso grande Deus, muito obrigado por esse nosso tempo aqui, que o Senhor tem nos dado em Tua grande graça. Obrigado por estar cuidando do Teu povo. E obrigado também pelo que nós podemos aprender dos irmãos de Corinto. Com as falhas deles, nós também podemos aprender para corrigir as nossas falhas, ou evitar de falharmos da mesma maneira. Nos ajude a amar a Tua palavra, Deus, e a sermos fervorosos, sermos firmes e fazermos tudo, ó Deus, para a Tua glória. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, boa noite, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos e vamos continuar orando para que o mais logo a gente possa estar congregado. Boa noite.